Monarcão tá liberado para se manifestar nas redes sociais pelo ministro Xandão. E, obviamente, ele já tá falando demais. O que será que foi dessa vez? Vamos saber com Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. Bora lá. Qual foi agora, Pedro? Partido nazista de Mandou novo? acorda! E aí acordou a gata. Acorda! Ai, essa não é exatamente uma novidade, doutora Ana, mas achei engraçado. Eu tava vendo os vídeos do nosso monarcão que tá dando entrevistas loucamente. Já começou o baralho! Liberaram as redes do Monark, né? O Alexandre de Moraes liberou, e aí ele resolveu abrir o jogo do quanto ele tá recebendo do Flow Podcast ainda, depois de defender a existência de um partido nazista. Vamos Acho ver que isso? isso não é bom pra ninguém, pra nenhum dos envolvidos. Vamos lá. Ah, peraí, esqueci de trocar aqui o vídeo. Ah, tá, Esse tá, aqui, cuidado. não tem problema não. Aqui. Vamos voltar aqui um pouquinho. O que E torna... aí entrou propaganda, parabéns, Pedro Zambarda. Fez tudo errado no corte, mas vamos passar aqui essa propagandinha. Propaganda, segundo. Ninguém tá vendo. E agora vamos ver de novo que eu abri. Vamos lá. Coisa dessa, Aí. irmão. É muito difícil, irmão. Deus escolheu que se fosse eu. Deus colocou. As coisas que você, financeiramente, né? A tua situação com o Flow, cara, como é que tá a tua vida aí, Pra né, quem cara? não sabe, se fala Glauber, aí eu não vou fazer tanta propaganda, mas é um podcast que vive recebendo policial, é ultra polêmico, e o Monark tá dando entrevista pra uns caras assim, aquele barba que fica vendo caos, não faz nada, e pra esse fala Glauber, Olha, vamos lá. Olha a cara do Monark. Tá super feliz. Tá contente, tá feliz, né? Não querendo Que ser bom. teu gerente do teu banco, né? Saber das tuas condições financeiras, mas como alguém que, que te acompanha, o público, né? E vê você, hoje você tá aí, não pode voltar pro Brasil, não pode fazer teu podcast, né? Você era dono, né, do Flow, né? Um dos donos, né? Muito triste essa vida, vamos lá. Você se reinventou, construiu o seu sozinho, cara, fez contrato, né? E aí, cara, como é que tá o Monark depois de tudo isso? Financeiramente eu tô fudido, Glauber. Não tô devendo pra ninguém, mas não tô muito rico não, cara. Pô, Monarcão, tamo junto, cara. Minha conta financeira também tá assim, cara, 0-0. Acho que a doutora Ana também, a gente tá... Também, e eu não defendi partido nazista. Então, sim. Pô, ele tá... Se você considerar o tamanho da merda que ele falou, pô, tá no lucro. Tá bom demais. O Flow tá me pagando o contrato de venda, né? Tá pagando a minha parte. Aos pouquinhos, não é muita grana, mas também dá para viver aqui nos Estados Unidos confortável. E é basicamente isso, cara. O Rumble, ele suspendeu meu contrato, a mando do Alexandre de Moraes, e nunca mais entrou em contato comigo. Então, tá por essas mesmo. O melhor comentário que apareceu aqui, ó. Tá precisando mudar o mindset, hein, Monark? Precisa cuidar dessas finanças. Acorda às 5 da manhã, Monark. Precisa fazer esse negócio aí. Olha, a Marina veio falando que ele tá... Tem as mesmas 24 a voz horas. afinando tipo Malafaia, né? Afinando aí as cordinhas do piano. Entendeu? E tu não recebeu, o contrato foi suspenso. Eu recebi enquanto ele era mensal, ativo, né? Entendi. Era mensal, exato. Agora eu não recebo mais. Não tô curto de grana, cara. Tô curto de grana, mas também não tô passando necessidade, não. E o teu patrimônio foi bloqueado, no caso? Eu perdi 300 mil, né? Que foi congelado nas minhas contas. Eu gastei dinheiro pra caralho de advogado também. Mas ainda tem um pé de meia guardado que dá pra se uma emergência surgir, eu tenho... Eu acho legal que, assim, ele fala absurdos e ele ainda diz, não, tem um pé de meia que tá guardado e tal. Monark, isso é um podcast, é público. A justiça pode acabar. Se for bloqueado, tem mais uma conta. Tem mais uma conta, gente. Condição de bancar ainda. Sobre essa questão financeira, né, cara? É isso, né, cara? Eu acho que no final, cara, a tática de destruir, né? Porque assim, cara, como que você resiste ao longe da tua família,
a incomunicável, a sem dinheiro. Quem tá forte, quem tá mentalmente forte, preparado para suportar uma coisa dessa, irmão? É muito difícil, que irmão. barra. Deus escolheu que se fosse eu. Que barra, amigo. Deus escolheu que fosse você, não. Tu escolheu que fosse você quando você foi defender a criação de partido nazista, cara. E ele vai falar o valor ainda. Deus colocou essa. Tu tá essa mentalmente bucha na minha forte, boca. Monark? Cara, eu acredito que eu sou resiliente. Não sei se forte é a palavra, entendeu? Eu acredito que eu sou Deus mentalmente diz, me tira resiliente. dessa. Posso dizer que sim. Eu acho que eu tenho essa confiança para dizer isso. É porque é um fardo pesado, né, cara? E isso que eu tô te falando, quem resiste a isso, né, cara? Pessoas não resistem. Cara, tô tentando, tô buscando aliados, tô É o buscando Nil. soluções, tô falando, tô propondo sonhos, tô querendo que a gente sonhe em vez de ter pesadelo, entendeu? Porque por enquanto a gente só tá tendo pesadelo. Mas é difícil, Glauber, é difícil, cara. Propaganda da PlayStation. Vamos esperar passar aqui, a gente já entra de volta. Volta pro Monarcão. Aí. Vamos lá, voltou. Tu lembra quando tu era moleque que tinha aqueles programas na televisão que o cara falava assim, tinha uma porta, né? Ele escolhia, ele não sabia o que tinha, ele entrava na porta. Como é que era o nome, mano? Volta. Porta Desesperados? Você que assistia SBT, cara, como é que era? É do Sérgio Malandro? Sérgio não? Malandro. Não, do Sérgio Malandro era a porta do desesperado, mas o Silvio Santos tinha aquela porta que você entrava era a porta e da você... esperança, mano. Né? Porra, o que isso tem a ver? Eu lembro. Tu tinha acesso a uns Papo de prêmios, né? maluco. Eu não tô vendo aqui o chat, então eu não consigo saber se alguém tá dando a dica. Mas vamos na porta do desesperado. A porta do desesperado era aquela que o cara... Porta da Esperança. Porta da Esperança, perfeito. É isso, Porta da Esperança, Papo né? esse? Se a Porta da Esperança se abrir pro Monark, cara, né? Aonde você que gostaria de estar, cara? Eu já entendi que é uma nova Constituição. Aí você falou que você estaria no mesmo lugar que eu. Que, na verdade, é onde você estava... Onde você sempre esteve, que é no microfone no YouTube, com a câmera ligada, né? Então você estaria novamente comunicando, né? Você estaria aqui numa boa, né? Eu estaria tentando fazer com que as pessoas lutassem por esse ideal, que é a nova Constituição. Eu estaria tentando movimentar esse cenário de alguma forma, chamando políticos ou... Monark, o constitucionalista. O Monark tá pessoas tentando estão- emplacar uma nova Constituição? Doutora Ana, eu sei, fazer plantão comigo é teste de sanidade mental. Vamos lá. relevantes e tentando criar um entendimento nacional sobre o próximo passo do país, sabe? Não, então, mas aí já aconteceu esse passo, né, cara? E aí você acabou o problema financeiro, porque você poderia voltar pro Brasil, fazer o podcast, né? Seria ótimo. Teu porra. seu trezentão vai voltar, corrigido. Tomara. É a porta da esperança mesmo, né? É o Porra. cenário utópico máximo. Mas tu já perdeu essa esperança? Tu não tem esperança de rever seus trezentão, não? É que pra mim tanto faz, entendeu? Os 300 mil. Eu quero rever o meu país. Não é nada, né? Ah, Perto mas do desculpa, resto, né? Eu quero rever. Dizendo que ele perdeu 300, esse cara tem muito mais dinheiro do que isso. Milhões. Desculpa, assim, né? Isso aí também é cena. É cena, é teatro. É mimimi. Nisso ele parece muito Bolsonaro de uma certa forma. Seria maravilhoso. Então, será que um dia eu vou ter a honra de ser entrevistado por você e pelo Igor junto lá no Flow, cara? Aí eu acho difícil. E o cordão dos Por você? Por mim é possível, mas eu voltar pro Flow não é um cenário que eu enxergo. Pô, tu falou que tu tá recebendo um valor do Flow. Eu escutei já sobre isso no Redcast, eu acho. O camarada, inclusive, falou o valor. 5 mil dólares que eu tô recebendo. Eu falo, não tem problema. É pouco, hein, Monark? Pô, você defende a existência Quanto ele de... falou? Você defende a existência de partido nazista e ganha 5 mil dólares por mês. 5 mil dólares? Por mês pra fazer nada? Nada. Limpo. Cincão. Isso dá 25 mil.
reais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Vida ruim, né, doutora Ana? Tá realmente passando necessidade. Tá passando necessidade. O Bruno. É Bruno, né? O nome dele? Bruno Ayub, É legal Tá você se chamar pelo passando nome pra necessidade. lembrar quem ele é, né? Porque Monark É. virou personagem, né? Constitucionalista, liberdade de Não. expressão. É fácil defender a liberdade de expressão recebendo $5.000 no banco, né? Exatamente. Vivendo, né, sem precisar fazer nada, recebendo aí $5.000 por mês. Com o dinheiro guardado aí, o pessoal perguntou para o que será a emergência, assim, que ele tá pensando. É se ele precisar ir no hospital nos Estados Unidos, gente. É bom ele ter ido pra lá antes de ter ido pros Estados Unidos, ele ter falado com algum gestor de mercado financeiro para ter feito um investimento, sei lá, em renda fixa, para que se ele quebra uma perna, ele tem dinheiro para pagar o hospital. Agora, ele... Não, ele com certeza... Eu ia dizer, ele com certeza tem muito mais do que os 300 mil que ele tá dizendo que ele tem guardado. Claro, porque o nível do dinheiro que esse cara ganhava aqui, assim, é muito maior do que esses 5 mil que ele tá ganhando de fato. De fato, né? Assim, pra perspectiva dele, esses $5.000 não é nada diante do que ele devia ter aqui. Agora, esse dinheiro todo não sumiu, não é os 300 mil que ele tem guardado, não. Alguém precisa ir atrás dessa conta de reserva. Mas você sabe que ele tem bastante, você não precisa nem ir muito longe. É só você ouvir a outra parte, que é o Igor falando sobre o que aconteceu com o Flow depois. E aí esse corte ficará cremoso, porque traremos os dois lados da história. Pô, aí, ó, jornalismo imparcial. Jornalismo imparcial, vamos lá. O corte excluiu. O corte do que vai pro Twitter, o cara até me bloqueou, não consigo ver mais o que ele... Não, que foda. Adoraria. Foi pro... Viralizou de um jeito bizarro, porque tem uma verdade sobre o Flow, que se existe uma regra, ela será aplicada. Então, assim, já teve coisa da gente tomar gancho, ficar 7 dias sem poder fazer live, por exemplo, no canal do Flow Esporte Clube, lá por causa de patrocínio de bet, e outros canais, inclusive maiores que o do Flow Esporte Clube, com 2 ao mesmo tempo. Então, assim, se é no Flow, é estranho. Todas as regras que existem são aplicadas ao Flow. Não posso vacilar. Entendeu? Não tem vacilo no Flow. Não, pode ir lá olhar. Inclusive, tá tudo lá. Não tem vacilo no Flow. Tudo lá. Porque eu sei que se existe uma regra, ela será aplicada a nós. E a gente sempre teve esse alvo gigantesco nas costas. Certo. Por que será, E aí os né? moleques ligaram, deu merda aqui, começou a cair tudo. E começou a cair tudo. Meio-dia não tinha mais nada. Depois o Monark defendeu o partido. A gente só tinha AdSense. Isso foi, eu não lembro exatamente o dia da semana, mas foi quarta-feira. Caiu tudo de patrocínio. Tudo. Todos foram embora. Esse lance de ter futebol na internet agora, né? todo mundo... Que é o pânico do sócio que vê, né, o seu outro sócio falar uma merda dessa, assim. E cair todo... Porque assim, a gente tá falando, gente, não é o Flow que perdeu os patrocínios, é 7, 8 canais perderem os patrocínios. Não. E aí ele vai falar uma coisa, isso é um bastidor que eu tenho que trazer pra vocês. Eu entrevistei o Igor quando deu a merda do Monark. E ele me falou no prejuízo na casa de milhões. Nessa entrevista do Rivalcast ele disse, foram 8 milhões perdidos que ele já tinha de dívida por mês com a saída do Monark. Tipo, e o Monark tá reclamando de $5.000. A gente começou lá. Foi em 2022, em janeiro, a gente fazendo o Cariocão. Que a gente perdeu e aí fudeu. Um mês depois. Então, assim, a gente passa a ter um rombo de R$1 milhão por mês. Porque em sexta-feira a gente perde também o AdSense. Caralho! Que delícia que é analisar uma história que já passou, que você pode gargalhar de um rombo de R$1 milhão. Depois eu fiquei sabendo que foi uma puta merda que deu uma merda global. Tanto deu mesmo que a gente foi parar. Cara, nunca mais vai ter um cancelamento igual a esse. Assim, eu acho que no mundo. Porque até não porque eu não é um cancelamento, gente. O cara defendeu o partido nazista no maior podcast do Brasil. Mas eu tô entendendo, assim, da posição administrativa, assim, né, de ver isso, assim, né, eles têm um monte de contrato, um monte de coisa, tem custos que não param de vir, né, e de repente o teu sócio faz você perder, assim, todas as entradas de dinheiro possíveis. As pessoas não são capazes de falar merdas maiores, mas porque agora a gente já sabe como é que é, como é que lida e tudo mais, né? Então, assim, cara, a gente passou em Portugal,
Passamos, New York Times. passamos no lá em Israel com legendinha. Aham. Né? Em tudo É. quanto é lugar. Então, assim, no último cara, cancelado mesmo. Não tinha jeito. Não. Não tinha jeito. Uhum. Nem eu sei. Mas é evidente. Vocês estavam tomando uma proporção, um tamanho e tendo um impacto, que vocês começaram a E com grandes poderes vem grandes responsabilidades, diz o Sim, grande daí com Tibem. aquele impacto todo, e aí o cara vai lá e defende a abertura de partido nazista. Com o Kim Kataguiri. Com o Kim Kataguiri, não dá pra esquecer que Kim Kataguiri estava lá. incomodar num nível de tipo, tá crescendo demais. Ou a gente dá uma brecada nisso aqui, ou eles vão engolir a gente muito mais rápido do que a gente imagina. Aí é o pessoal forçando a amizade, né? Não. Foi uma brecada. Não foi uma brecada, foi o Monark que botou o pé no chão. Foi Um ele acidente que brecou, ferroviário, como diriam os antigos. né? Que acidente de carro já é feio. Acidente de trem, meus amigos. Foi basicamente Cara. isso que aconteceu. Imagina. O Igor Mataram, cara, no contou joguinho. na viagem que algumas pessoas ligavam lá pedindo para derrubar a própria entrevista, porque veículos de mídia estavam ligando para essas pessoas questionando assim, você não vai mandar cair ou você vai manter a sua e dá entrevista pra- no canal do nazista? E com cuidado, sem contra as pessoas falando isso ao vivo nos seus próprios programas. Isso, entendeu? E para eu além acho disso. muito. Eu fiquei muito impressionada na minha De pesquisa. novo, ninguém quer o ser quanto que associado a antes- nazista. Sim. Aí as pessoas E têm eles direito quiseram disso. se associar ao nazismo. Se associaram à ideia de não pode, eu defendo que exista nazismo. Sim. Então, assim, As consequências pelas suas atitudes. E não, engraçado que esses caras continuaram com dinheiro depois. Não teve uma Não, queda e abrupta, assim, mas depois recuperou, pô. e tudo em nome da liberdade de expressão irrestrita. Ué, e as pessoas não têm liberdade de dizer eu não se associem a isso, ou não quero que você se associe a isso, ou fulano, né, tá se associando a isso. A liberdade de expressão é sempre só para eles, para os outros não. Só vou mostrar mais um trechinho aqui que ele fala mais uma coisa importante, depois vamos fechar. Porque Nesse momento, nesse momento, não. Nesse Vai. momento ele não consegue. já são 3 anos É. sem conseguir sair do fundo do poço. É. Até o momento em que ele ainda consegue se tornar relevante, porque a mesma mídia que bate é a mídia que mantém ele em alta. É. Então ele não é uma figura esquecida ainda. E eu acho que uma coisa, esse ponto aqui do corte só, doutor, era uma coisa importante, né? Ah, por que vocês falam tanto do Monark? A gente já tem falado aqui que o pensamento dele é uma base ali da extrema-direita, tanto que o Xandão investigou ele por conta dos atos antidemocráticos. Então, sim, o Monark é relevante ainda. Porque a gente gosta dele? Não, porque o pensamento dele é perigoso. Sim. Porque o pensamento dele é perigoso. Então eles vão ficar falando aí de cancelamento, que a gente fica evocando, mas na verdade é para isso não se repetir, gente. A gente não pode ter gente defendendo o partido nazi no Brasil, senão vai dar ideia para os caras que podem, e tem gente fazendo isso efetivamente hoje em dia. Caso do Vic Vanilla, que fugiu para a Argentina agora. Então, assim, o Monark não é uma voz isolada. E aí o Igor tem um ataque de sincericídio aqui. Ele fala uma coisa sobre o Monark estar no fundo do poço ou não. Só mostrar, só isso aqui, rapidinho. Mas a partir do momento que ele se tornar, começar do zero, qualquer coisa vai ser infinitamente mais difícil. Olha lá. É verdade. Só é que- verdade, mas eu acho para o Monark partir do zero, Não. eu acho que ele precisa passar bastante tempo ainda. Porque, de novo, assim, eu fui descobrir que eu achava, se você me perguntasse no meio do ano passado o que eu achava da nossa crise de reputação, eu ia dizer que ela estava, Zerada. 90% resolvida. Sabe? Só que Tinha ainda uns bolsões que não gostavam de mim, porque, quando rolou, aquela foi a última coisa que o cara soube sobre mim, Uhum. Tá. sabe? Na internet. Mas como eu sou da internet, beleza, tá resolvido. Puta, mas aí eu fui entender que as pessoas que ficaram sabendo sobre o que ocorreu pelas outras mídias, claro. elas ainda acham que o Flow é aquele monstro. Você precisa convencer ainda muita Eu gente de preciso que você não é convencer. um nazista. Eu preciso convencer as pessoas. Olha que absurdo. Eu ainda E preciso você não falou nada.
Bom, eu não falei nada, mas eu entendo todo o argumento, sabe? Eu realmente entendo. É que assim, pô, o cara, o contexto de, porra, a gente morava junto 1 ano e meio, aquele papo a gente já teve milhões de vezes, eu sabia onde ia chegar, eu sabia o que ele queria dizer, eu sabia que de vez em quando ele dava uns exemplos merda, acabou o programa, não foi nem pauta, o Kim perguntou, putz, eu acho que eu perdi pra Tabata nesse ponto, e anos depois, quando a Tabata voltou, ela falou, putz, eu tô cansado, ela pensando em outra coisa, ninguém pensou nisso, sabe? Nenhum de nós estava com isso na cabeça, porque a gente estava falando de liberdade de expressão, quando você tira totalmente do conteúdo, realmente vira um monstro absurdo. Mas, de qualquer forma, a gente ia tomar, sabe qual é? A gente ia tomar uma hora ou outra. Em algum momento vinha tomar. essa rasteira, né? A gente ia tomar. Porque muita gente te critica. E é o que ele falou, o Monark não tá no fundo do poço. Não, sinceramente, todo aquele papinho do Monark, assim, de ai, Tadinho. coitado de mim, estou aqui sofrendo muito, isso aí é teatro. A gente tá falando de briga de tubarão, tá, gente? A gente tá falando de gente que ganhou milhões no YouTube, e não é exagero dizer isso, e que agora estão tendo que se virar. Na verdade, o Monark tá tendo que se virar um pouco, ao mesmo tempo que o Igor tá sendo uma mãe com o cara, porque tá pagando ainda a parte dele da sociedade. Então é algo para vocês refletirem. Por que vocês continuam falando disso? Porque o Monark é um agente relevante. Esses vídeos são vistos por milhões de pessoas e a gente precisa saber o que tá rolando em cima disso tudo. Tirando isso, o Igor é o gênio do jogo porque ainda tirou o antigo sócio, paga uma mesada pro cara ficar numa boa e ainda criou outros produtos depois da saída dele, né? E ainda... E dá pra ver pelo discurso que ainda assim, né? Ele não fez nada de errado, era um negócio assim que pegaram fora de contexto e pegaram, né? É porque a gente estava crescendo muito, né? Uma hora ia vir algum negócio, assim, tomamos uma decisão editorial aqui que foi merda, passamos do limite. E o ponto é esse, né? Esses caras gostam muito de ser edgelord, né? De ficar, andar na beiradinha, sabe? De ficar provocando. Aí dá uma merda. Só que nunca consegue admitir, cara, eu fui andar na beiradinha e eu andei demais, caí, passei do ponto, né? Não, é sempre, coitado de mim, porque é liberdade de expressão. Não, vocês acharam que era bom andar na beiradinha e deram um passo muito largo pra frente da beirada, se estreparam, caíram no chão, entendeu? Aí, coitado de mim, estou aqui sofrendo nos Estados Unidos. Coitado de mim, perdi os patrocínios e tal. É o custo do tipo de comunicação que eles fazem, né? Se você for entender assim, e eu tô sendo generosa nessa leitura, porque a outra leitura vocês acham que tá ok ser nazista. Sabe quem faz isso? A gente ainda tá falando de atores privados, assim, em tese eles podem fazer o que eles quiserem, são comunicadores e tem a empresa, eles que sabem o que fazem. Mas sabe quem faz isso e sempre tá nesses mesacasts? O MBL. Exatamente. É isso. Ficamos por aqui? Depois de meia hora? Sim. Depois de meia hora. Com beijos para o MBL. Só que não. Beijo, chat.